E aí, meus amigos, tudo belezinha? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos falar com um grande amigo meu, que foi meu colega na RBS TV. Ele é a voz da RBS nos anos 2000. No ano 2000 ele foi a voz principal da RBS. É aquele vozeirão clássico assim da televisão que faz aquelas chamadas, que quando falta um pouquinho para entrar o programa no ar. Então nós vamos bater um papo maravilhoso com ele, vai contar a trajetória dele do rádio como comunicador e como locutor. Vamos assistir Fabiano Viegas. Fabiano, meu querido amigo Fabiano Viegas, como é que tá? Tudo bem? Jairo Mendes, é um prazer, uma satisfação para mim participar de mais uma entrevista no teu canal. Eu tenho acompanhado o sucesso. Tem sido um sucesso crescente, né, o teu canal. Vi algumas entrevistas, por sinal, muito interessantes, de amigos meus, de ex-colegas nossos, né, amigos teus também, de pessoas que eu fiquei muito contente em rever essas pessoas através dessas entrevistas que tu fizeste no teu canal. Beleza. Tu sabe que para mim, quando tu fala meu nome, assim, Jairo Mendes, parece que eu tô me formando, né? Sabe quando o mestre de cerimônias ali chama o nome do cara, assim? Sim, perfeitamente. Fabiano, eu queria te apresentar para os meus outros amigos, porque muita gente ouviu durante muitos anos a tua voz na RBS. E então as pessoas conhecem a tua voz, mas não sabem exatamente quem tu é, porque tu é o cara da voz, né? É verdade. Então, foi mais de uma década, né? Foram, na verdade, 11 anos e alguns meses, né, que eu fui a voz padrão da RBS TV e também da TV Com. A minha voz era a voz padrão das duas emissoras de TV na época. Até na RBS TV foram 11 anos e alguns meses, na TV Com foi menos, porque a TV Com, ela teve uma mudança antes, né? Então, eu fui desligado primeiramente da TV Com, prossegui somente na RBS, onde era a minha função principal, que era a voz das chamadas da TV, né? A voz padrão da TV. Perfeito. Antes de eu pedir para te contar a tua história, eu quero fazer umas observações, assim, que eu acho legal contar para os amigos, né? Porque tu vê, a gente tinha uma convivência diária lá como colega de trabalho, tudo, né? Eu tinha uma admiração muito grande por ti, por os outros locutores lá, o Mauro, o Sérgio Doerre, que é um cara que eu sou muito fã dele também. Tô tentando gravar com ele, né? Vamos ver se vai sair essa entrevista aí. Tô tentando ajustar com ele também. Especial, com certeza. E tu sabe que para nós, assim, ó, da Operações, tu sabe que era a tua chamada, quando ia entrar o telejornal, por exemplo, tu fazia uma chamada que estava entrando o telejornal, né? Isso, assista exato. Agora. Ah, cara, dá um negócio no cara, assim, ó. O prefixo da TV, né, até por uma questão de lei mesmo, né, que os órgãos que regulam as emissoras de rádio e TV, elas obrigam que as emissoras tenham a sua identificação, né, com a TV não é diferente, assim como no rádio nós temos você está ouvindo a ZYD, número tal, né, na TV também. Assista agora RBS Notícias, assista agora Jornal do Almoço. Então identifica, né, até antigamente, em outras épocas, anos, se eu não me engano, até os anos 80, tinha até o prefixo propriamente dito. E em rádio, até a época, era o chamado ZYD, né? Aí vinha o número, o prefixo da rádio, que era a identificação para que a Anatel
pudesse regular, né, para questões burocráticas e questões de fiscalização, né, do meio que regula isso aí tudo. E a TV era o ZYB, né, até não recordo agora, porque na minha época já não era mais obrigatório o ZYB, era só o nome da TV propriamente dito, né, RBS TV. Assista agora, RBS Notícias. Então, era um prefixo, não deixava de ser um prefixo, né? Era a identificação da TV, e isso servia também, além da identificação da TV, para identificar qual era o programa que vinha a seguir, para que as pessoas que estivessem ligando lá seus televisores soubessem que canal estavam sintonizando e qual o programa que viria na sequência. Uhum. Pois é, e eu tive essas duas sensações, né? Como telespectador, eu tinha essa marca, né, do locutor chamando para aquela apresentação daquele programa, e depois como operador era a nossa atenção, quando entrava a tua locução, e nós já estava ali até pronto para entrar no ar, né? Aí dava aquele friozinho na barriga, né? Vamos entrar no ar. É muito legal, cara. Olha, vou te falar, para mim foi um privilégio ter trabalhado em televisão e ter conhecido essas pessoas todas. Uma coisa que eu gosto muito na tua voz, tu tem um padrão de voz da Globo, né? Na verdade, o teu padrão de voz é um padrão do locutor da Globo, que eu sempre esqueço o nome dele. Perseu Rabelo. Isso, Rabelo. E que nós tínhamos um colega na RBS aqui que substituía ele, às vezes, né? Que é o Cursino, né? Exatamente. Foi o Sérgio Cursino, que foi meu antecessor. O Sérgio Cursino, por sinal, tem um canal também na internet, com mensagens. Ele faz um trabalho muito bonito, muito bacana, e eu sou um admirador do trabalho dele também. Isso, é muito legal o trabalho dele mesmo. As pessoas admiram ele. Até ele ficou meio famoso que ele fez um texto quando deu aquela tragédia de Brumadinho, acho. Não sei se foi Brumadinho ou Mariano. Lembro. E algumas pessoas confundiram, imaginavam que o Sérgio Cursino, enfim, não propriamente que era o Sérgio Cursino, mas aquela pessoa que estava passando aquela mensagem seria o proprietário de uma das pousadas que foi atingida lá por aquela avalanche, né, de lama, mas não era. As pessoas acabaram confundindo, né? Nos dias de hoje isso acontece comumente, né, Jair? Exatamente. Ele fez um texto muito bonito falando daquela situação toda, aí já teve alguém lá atravessado que, o cara, que coisa séria isso aí. Fabiano, conta para nós toda a tua trajetória, o início, como tu começou, né? Quando é que tu descobriu que tu seria esse baita locutor aí? Na verdade, tu é comunicador e locutor, né? Exatamente, sou comunicador. Antes de ser locutor propriamente dito, eu fui comunicador, primeiramente. Uhum. Comecei na rádio Igrejinha FM, nos anos 90. Eu sou natural aqui de São Leopoldo, porém, os meus pais e eu fomos para a Igrejinha, eu tinha 2 anos de idade. Lá no final dos anos 70, em 78, mais ou menos, nós fomos para a Igrejinha. E desde então, desde muito pequeno mesmo, eu sempre gostei muito de rádio. Eu tinha curiosidade de saber como funcionava o rádio. Até uma história curiosa, Jair. O meu pai tinha um gravador em casa, aqueles gravadores antigos, de fita cassete ainda. Sim. Primeiramente, meu pai havia presenteado o meu irmão, acho que era um aniversário do meu pai presenteou o meu irmão com um daqueles gravadores. Depois, alguns anos, meu pai comprou um para ele também, que era de uso pessoal, só que eu gostando de rádio, brincando ali com as fitas, acabei pegando o gravador, comecei a gravar, eu já gostava de rádio, já achava interessante, e a partir dali comecei a me gravar e comecei a tomar mais gosto ainda por rádio. Talvez sem querer, o meu início de
de comunicador, de locutor, partiu daquele gravador. Uma outra história, assim, um exemplo até engraçado, eu até não recordava, mas a minha mãe recordou dia desses. Tu lembra que lá nos anos 80, a maioria das mães e das vós tinham em casa aquelas enceradeiras, né? Aquelas enceradeiras elétricas, rotativas, assim. E a minha mãe conta que eu pegava o cabo da enceradeira e brincava de rádio. Esta é a rádio tal, 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 é a ZYD. Então, o rádio já começou desde criança. Uhum. Embora eu tenha começado no rádio também, muito cedo. Eu comecei no rádio, não tinha 15 anos de idade ainda. Uma das primeiras emissoras de rádio, a Rádio Igrejinha FM, na verdade, ela foi a segunda emissora de rádio da cidade de Igrejinha. Ela era uma rádio com som ambiental, era uma rádio toda gravada. Ela era estilo que foi a Rádio Guaíba até pouco tempo. Ela era uma rádio que tocava orquestra, aí tinha a música da Itália, a música da França, vários estilos. A rádio era muito eclética, porém, ela tinha uma programação musical chamada rádio de consultório. Né? No meio radiofônico, a gente diz que é a rádio consultório, que é aquela rádio do som ambiente. E o dono dessa rádio, na época, era o senhor Arno Krupp, foi o fundador, na verdade, da rádio. E eu passando, né, de bicicletinha, Igrejinha, uma cidade onde quase todo mundo anda de bicicleta, lá no final dos anos 90, início, aliás, dos anos 90, eu passando vi que o pessoal estava pintando a fachada, escrevendo, né, rádio, Igrejinha, FM. Eu pensei, ó, que legal, vai abrir uma rádio. E eu, muito curioso e atento que sou, né, procurei, averiguei, procurei saber quem era o dono da rádio. Naquela época, o dono da rádio tinha uma outra empresa também. Procurei lá o seu Arno na empresa e ele prontamente me levou até a emissora. Foi muito hospitaleiro, muito receptivo, e creio que ele tenha visto em mim um profissional de futuro, um guri, um menino que tinha futuro no rádio. Creio que ele tenha visualizado isso naquela época. E sou muito grato. Foi meu primeiro emprego. Foi o início dos 30 anos de rádio que eu completei agora em 2020. Foram completados 30 anos de rádio, né? Isso incluindo várias emissoras de rádio FM. Uma curiosidade, eu trabalhei numa emissora de rádio AM, apenas uma emissora de rádio AM, que fez aniversário agora, por esses dias, a Rádio Taquara. Se não me engano, foram 70 anos da Rádio Taquara, e a Rádio Taquara é a única emissora AM, a única emissora de amplitude modulada que eu trabalhei, única rádio AM. Lá eu apresentei um programa que tinha um meio-dia de informações, era uma espécie de correspondente, assim como tem outras emissoras grandes também. Eu fiz vários programas. Lá apresentei o correspondente, apresentei programa de música gaúcha no final da tarde. Foi uma rádio que eu me realizei também, porque quando eu era criança, eu já ouvia a Rádio Taquara, e na época tinha um programa chamado Alma Brasileira. Programa Alma Brasileira, a apresentação Itamiro Barbosa Biluca. Eu nunca esqueci o nome do locutor, porque eu sempre fui fã. Eu creio que ele não esteja mais entre nós, mas está vivo na nossa memória, né? As pessoas que foram ouvintes da Rádio Taquara. A Rádio Taquara foi, se não me engano, a minha terceira emissora, mas a única emissora de rádio AM. Nas outras emissoras, somente FM. Depois, quando veio TV também, foi uma experiência bem bacana em TV também. Para mim foi uma experiência bem diferente, né? Rádio tem uma linguagem, TV e as chamadas da TV tem um
um estilo, uma mensagem diferente, é um veículo totalmente diferente, uma linguagem diferente, né, Jair? Uhum. Eu te conheci locutor de televisão, né? Então, a gente observa, como eu trabalhei com áudio, obviamente eu tinha que prestar muita atenção nisso, né? E eu gosto de prestar atenção, é um aprendizado. Sabe que eu não perdi meu tempo lá na RBS, porque a gente tem, o pessoal da operações, ele tem momentos de ócio lá, né? Que a equipe tem que ficar de prontidão, parada, esperando acontecer alguma coisa para a gente entrar no ar, né? Quando não está colocando um telejornal no ar, um programa. Então, mas só que eu aproveitava esse meu tempo. Eu me lembro que o fato da gente ter formado uma amizade muito grande por isso, né? Porque o nosso Switch 1 da RBS ali, o A1 do lado, né? E aí, quando tu ia fazer a locução, a Gabine era ali, e a gente gostava muito de prestar atenção. Eu não sei se tu te lembra, eu me lembro de uns fatos engraçados, que a gente não é assim, nós seres normais aqui, nós somos providos dessas cordas vocais aí, né? Maravilhosas, né? E a gente, o menininho, o Daniel, te lembra do Daniel? Sim. A gente ficava brincando de tentar fazer a voz de vocês. Ai. Mas nunca, né? Nunca que a gente chegava naquela frequência de 80 Hz, lá, sei lá, 100 Hz. O rádio, tanto o rádio quanto a TV são veículos, né, para nós que trabalhamos no meio, que crescemos no meio. É um veículo fascinante. São veículos, tanto o rádio quanto a TV, são veículos fascinantes. E o bom de tudo, Jair, essas experiências que a gente acaba adquirindo ao longo do tempo, quanto tens já uma bagagem, digamos assim, tu olha para trás e tu vislumbra, tu visualiza um caminho bacana que tu trilhou, e tu recorda das pessoas que fizeram parte do teu crescimento. Por exemplo, na TV, duas figuras importantíssimas, Dilson Rocha e Iraci Lopes. Meus professores. Muitas pessoas devem conhecer ou conheceram esses nomes nos caracteres, né, nas letrinhas, lá no hall, no final dos programas. Foram, além de dois colegas sensacionais, dois grandes amigos também que me ensinaram muito. Para mim foi uma escola fascinante, sensacional. Por quê, Jair? Além de serem profissionais talhados para isso, que já tinham uma experiência infinita em comparação à minha, tanto é que eu vim do rádio, eles me ajudaram muito na minha adaptação, na minha mudança de linguagem de rádio para a TV, né, devagarinho. Eu fui assimilando a linguagem que a TV buscava, para que a gente fizesse daquela maneira. E eles tanto Lopes quanto Dilson foram muito importantes no meu crescimento profissional, no meu desenvolvimento como locutor de TV. Aí eu ficava imaginando, assim, hoje mesmo, a gente acaba lembrando de vez em quando, eles já tinham muitos anos, até então, naquela época, de TV. Quantos locutores, quantos caras feras, quantos nomes do rádio, locutores brilhantes, grandes profissionais, locutores mesmo de primeira linha, que passaram ali pelo Lopes, pelo Dilson, porque eles gravavam com todas essas feras. Então tu imagina o conhecimento que eles adquiriram. E esse conhecimento, quando aquilo que a gente fazia não soava bem, e a gente sempre teve assim uma conversa muito aberta, né? Pode me dar dicas, estou sempre aberto a dicas. Acho que a partir daí que a gente cresce profissionalmente, quando a gente entende que outras pessoas que já têm mais experiência no métier, quando essas pessoas entendem, já têm uma experiência, isso pode se somar muito àquilo que tu está fazendo, ao teu desenvolvimento profissional. Eu vejo isso hoje em dia, no rádio, na TV, que essas pessoas que ensinavam, que tinham esses mestres, infelizmente hoje eles praticamente não existem mais, né?
Por que, Jairo, eu digo isso? Porque o estudo, o ensino acadêmico, ele é diferente da prática. É verdade. A academia te ensina muitas coisas na teoria, embora algumas universidades, algumas faculdades tenham lá os seus laboratórios, né? Mas na prática as coisas são muito diferentes. Muito, totalmente diferente. Até eu me atrevo a dizer o seguinte, que eu acho que tu vai concordar comigo. Quando eu fui para lá, eu fui para a televisão com uma formação nada a ver com televisão, né? Eu nunca tinha feito televisão. Eu fui para lá com uma experiência como DJ, técnico de som, professor e técnico de eletrônica. Aí, só que eles queriam um perfil, quando eles me contrataram, eles queriam um perfil de um cara, eu era casado na época, tudo, eu concorri com 30 caras para pegar aquela vaga lá. E aí, ele tinha, assim, uns 10, 15, tinham formação até nos Estados Unidos de áudio. Mas a RBS queria um cara para ele ser moldado e com responsabilidade, porque eu ia fazer o horário da manhã, então não podia faltar, né? E então a RBS acabou me contratando por causa desse meu perfil, do histórico que eu tinha, de ter sido chefe de setor em empresa, essas coisas assim. E aí, quando eu cheguei lá em televisão, o que eu descobri? Eu descobri que nada daquilo que eu tinha trazido para lá ia servir. Eu comecei do zero. Foi tudo novo. Televisão se faz na televisão. Exatamente. Por mais que eu faça um cursinho lá de operador, não, tu vai aprender fazendo televisão. No dia a dia, principalmente com essas pessoas que já têm feedback, já têm know-how, entende? Isso. Essas pessoas, pelo menos na minha concepção, essas pessoas são as mais capacitadas, as mais indicadas para te passar alguma experiência, para te passar alguma coisa em relação àquilo que está fazendo. Claro que, fora isso, tem alguns cursos de especialização. No meu caso, eu tenho cursos no TEPA, que é o Teatro Escola de Porto Alegre. Eu tenho formação no curso do TEPA, que é um curso para interpretação para rádio, cinema e TV, uma professora Lila Vieira. Não chegou a fazer curso com o Zé Adão Barbosa lá também? Com o Zé não, mas no TEPA sim, porém com outra professora que foi a Lila, que é um grande nome do rádio. A Lila hoje, veio que ela está na Rádio Guaíba, ela é uma profissional sensacional. A Lila passou por grandes rádios aqui de Porto Alegre também, e ela, através do curso, que era um curso específico mesmo, que era interpretação, né, locução, para rádio, cinema e TV. E na minha época eu precisava buscar um outro curso, ou um curso que fosse realmente direcionado para isso, e esse curso foi perfeito para mim, me ajudou muito. Até hoje eu tenho um home studio, onde eu gravo locução para vídeos institucionais, várias empresas aí de renome nacional, internacional, multinacionais, me deram essa oportunidade de emprestar minha voz para a marca deles. Tem grandes marcas aí que eu tenho feito locução, através de agências ou produtoras mesmo, do meu rol de conhecimento, né, das pessoas que acabam, de uma forma ou de outra, conhecendo o meu trabalho, acabam gostando do meu timbre, da minha voz, ou do estilo. A gente sabe que tanto em TV como em publicidade, para determinado produto, tu precisa da voz X ou da voz Y, a voz que se identifique com a mensagem, com aquilo que quer passar para o teu consumidor em potencial, né? Então, isso é um trabalho das agências e das produtoras, e eu tenho feito bastante isso aqui. Outra coisa muito bacana que a modernidade, né, a tecnologia está proporcionando, é fazer a rádio de casa. O ano passado eu fiz praticamente um ano inteiro de programação na Rádio Itaramã, de Tramandaí. Até pouco tempo agora eu fiz também desde o ano passado, por uma outra emissora de rádio lá na região norte do estado, a Rádio Verdes Campos FM, que é uma rádio que tem bastante audiência lá. Então eu fazia
E no estúdio eu tenho um investimento tecnológico muito grande aqui, né? Por gostar muito, eu gosto muito da parte técnica também, diferente de alguns colegas que se preocupam só com o microfone. Tem que chegar ali na frente do microfone e fazer o teu trabalho bem feito. Eu tenho, evidentemente, essa preocupação de fazer meu trabalho bem feito. Eu tenho que chegar aqui na frente ao microfone e executar com qualidade. Porém, eu sempre gostei da parte técnica, tanto de rádio como de TV. Sou apaixonado por parte de transmissão, né, de RF, né, de radiofrequência. É uma área que eu acho bem fascinante também. E, evidentemente, a parte de áudio, né? Por ter vindo de rádio também, eu trabalhei em central de gravações, além de fazer locução, eu trabalhei na área de produção. Eu também trabalho na área, sou redator publicitário também. Então, nesses 30 anos, Jairo, e telespectadores ou espectadores aqui do canal, nesses 30 anos tu acaba pensando um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada área, e principalmente aquela área que é do teu interesse, né? Por exemplo, tu é da área de áudio, talvez tu tenha te interessado por um curso recente de um grande programa que tem aí, que é o Pro Tools, que é para produção musical. Enfim, hoje a tecnologia oferece tantos caminhos, tantos programas de edição de áudio. Eu sempre me interessei também por essa parte, a parte de produção, de captação, de conhecer microfones, para que serve cada tipo de microfone. Quem me ensinou muito isso, Lopes. O Dilson e o Lopes, também aprendi muito com eles, a captação para montar, quando já faz um bom tempo que eu tenho meu home studio, mas lá no início, os primeiros equipamentos que eu comprava, que eu adquiria, fazia a gravação, levava para a TV, naquela época a gente gravava um CD ainda, levava para que eles pudessem dar a opinião deles, aí me dizia, eu acho que a voz está um pouco abafada, pode abrir um pouco mais, que tipo de microfone tu usou? Lá no início, a minha maior alegria quando eu comprei meu primeiro microfone condensador, né? Para quem não conhece, aquele microfone grandão de estúdio, né? Então tu vê clipe musical gravado em estúdio, vê o microfone, geralmente o mais famoso, a Ferrari dos microfones é o Neumann, né, de fabricação alemã. Os sonhos de consumo de todo locutor trabalhar o que é um Neumann. Então fui investindo nessa área também, investindo em equipamento, trocando ideia lá com o Dilson e com o Lopes. Isso somou muito para mim. O que eu sei hoje na captação de áudio, na locução, tudo veio um pouquinho de cada parte dos cursos que eu fiz, mas principalmente a minha passagem pela TV com essas duas figuras importantes, foram o Dilson e o Lopes, né, são meus grandes amigos. Não somos mais colegas, né, no momento, mas a amizade continua, tenho contato com eles e tal, e trago como lembrança, com muito carinho, com muita recordação e com muita gratidão também. O importante é sermos gratos, Jairo, àquelas pessoas que nos passaram conhecimento, e não foi assim aquele conhecimento, aquela coisa mecânica, sabe? Te passaram conhecimento como um pai passa o conhecimento, passa a instrução para o seu filho, faça isso ou não faz isso, está legal, isso não está. Trocar ideia, mas de uma forma gentil, de uma forma amistosa. Isso eu sou muito grato a eles. Pois tu sabe que eu também, exatamente os dois, eu sou muito grato aos dois também. Tenho um carinho enorme por eles. O Lopes e o Dilson. O Dilson me acompanhou muito quando eu fui para o estúdio fazer musical de Jornal do Almoço, né? E na mesa de áudio lá também. Ele que me assessorou. E o Lopes me deu um outro complemento, né? Porque ele ficava... O Lopes, geralmente eu estava sempre no mesmo horário do Lopes. Então quem me treinava era o Dilson. E o Lopes me dava um complemento. Então foi um aprendizado espetacular. Bom, eu vim de uma área, eu vim de fazer som em ambiente aberto. De repente eu tinha que mixar música ao vivo para estúdio.
é outro universo, é outro mundo. E eles faziam com uma maestria inacreditável, cara. E aí um dia eu fui começar a cobrir o horário do técnico de áudio da TV Com. E os musicais da TV Com, do programa do Túlio, eram diferentes do Jornal do Almoço. O Jornal do Almoço a gente tinha um certo tempo para montar, para passar o som. Na TV Com não tinha. TV Com, tu passava o tempo, tu passava o musical no horário do comercial. Tinha que ser muito rápido. Porque saía o programa de esporte e entrava o programa do Túlio. Naquele intervalo, a gente passava o som da banda. Olha, eu tirava o chapéu para aqueles dois, pro Dilson e pro Lopes. A rapidez deles, e ficava um negócio perfeito. Inacreditável. Olha, foi sensacional aquilo. E outro detalhe importante também, que era o áudio todo analógico, né? Não tinham essas... por exemplo, o exemplo para gravações hoje tem plugins, plugin disso, plugin daquele outro, enfim. Consegue simular. De algumas coisas eu não gosto, de algumas coisas eu sou meio conservador, assim, gosto muito do áudio analógico, até por isso, Olha só, rapaz. Eu tenho aqui, para quem não sabe, a rapaziada, a gurizada, talvez não conheça essa fita. É uma fita rolo. Ó, tu tem um aparelho de rolo. Eu tenho aqui, tem uma famosa marca aqui, que é a marca Akai. Tu tem um gravador também outra que é contemporânea também da fita rolo. E essa aqui, fita cassete. Aqui, ó. Eis aqui o meu início no rádio. Como eu mencionei no início da nossa entrevista, eu gravava num gravador de fita cassete. As minhas primeiras locuções foram feitas em fita cassete. Então, áudio analógico eu acho muito bacana. É clássico, digamos assim. É verdade. Eu não gosto da chamada compressão do MP3, que comprime muitas coisas. Eu gosto do áudio mais natural. Em algumas frequências, no analógico a gente ouve, no digital, no MP3, que é muito comprimido, a gente acaba não percebendo isso. Então, sou saudosista de certa forma. Sabe que eu cheguei a ver lá na própria RBS. O Lopes tinha ainda um gravador de rolo e a edição dele era feita na Gillette, né? Sim, exatamente. Na diagonal. Algumas emissoras, Jairo, quando não dispunham dos dois gravadores, se fazia a edição exatamente aí, colocava, imagina um trilho, tá a fita aqui, tu voltava a fita até a parte da cabeça reprodutora, onde aparecia ali a parte que tu queria editar, tu marcava com uma caneta especial, tu voltava, colocava naquela régua, de fato era uma reguinha onde cabia a fita, era um corte diagonal, né, com gilete mesmo, um corte diagonal, e havia uma fita especial que era para fazer essas emendas. Até desses eu vi aí, não. Eu cheguei a ver, o Lopes chegou a me mostrar lá, eu cheguei a conhecer. Exatamente. Existiu, era o chamado rádio arte, né? Tudo era feito de uma forma artesanal, mas tudo funcionava muito bem. É verdade. O som analógico é fantástico. Fabiano, como é que está agora os teus trabalhos? Teus trabalhos tu faz, como tu acabou de falar agora, tu chegou a fazer locução de rádio remotamente, de casa, né? Remotamente, exato. Eu acho que te dá um conforto isso, né? Claro que tira um pouquinho daquele brilho, daquela adrenalina de estar no estúdio, mas dá um conforto para a vida da pessoa trabalhar assim, né? Trabalhar de casa te dá uma certa comodidade, tu tá no aconchego do teu lar, no aconchego da tua casa, tu tá trabalhando com o teu equipamento, né, que é o meu caso aqui, um equipamento montado especificamente para isso, para produção, para edição de áudio, para transmissão também. Investir também na parte de transmissão, que eu tenho, para quem não é do meio, nós temos o chamado processador de áudio, a função dele, é o limitador, ele não deixa a tua voz estourar e não deixa a tua voz ficar muito baixa também.
chamado processador de áudio, eu tenho aqui também, tem esse equipamento que é importante. Eu sempre tive planejamento nessa parte, por gostar da parte técnica, eu sempre tive planejamento, sempre quando eu tinha ideia de executar um trabalho diferente, eu vou precisar de tal equipamento, então eu vou fazer orçamentos, vou comprar aquele equipamento que vai ser uma ferramenta que vai me tornar, vai tornar possível eu executar determinado trabalho, determinado serviço para determinada emissora de rádio, e graças a esse investimento e a tecnologia, foi possível, é possível fazer isso, né? Eu fiz programas de rádio ao vivo, interessante, ao vivo eu acesso remotamente, por exemplo, o Jairo Mendes tem lá uma emissora de rádio, eu acesso remotamente a tua rádio, remotamente eu tenho acesso ao teu programa exibidor, então, da play, da pause, da fade, né, para baixar música, trilha, né, esse é um programa que tem cortina musical, que tem trilha, tem o BG, que a gente chama, né, o background, baixar a trilha, dar o fadezinho para falar com o ouvinte, para passar a tua mensagem, para ler uma notícia, depois dar o fade out, né, para te poder sair, chamar a próxima música. Consigo fazer isso aqui de casa, como se estivesse na rádio. Tinha acesso também, na última emissora que eu prestei serviço, eu tinha acesso também a WhatsApp, tinha a participação do ouvinte ao vivo, então isso é tudo muito, muito instantâneo, muito interativo, e todas essas ferramentas, Jairo, tornaram possível executar um programa de rádio como se estivesse propriamente na rádio, né, como se estivesse em loco, né? Então a tecnologia proporciona isso. Só daqui, né, passava por esse processador e é transmitido, né, tem programas especiais para isso. Só a minha voz ia até a rádio, lá na rádio, remotamente eu conseguia baixar a trilha, dar o meu recado, fazer a locução, fazer a minha comunicação, subir a trilha, né, chama o bloco musical, bloco comercial, enfim, por aí. Bem possível. Eu não sabia que nós estávamos nesse patamar aí. Já chegamos. Então quer dizer que tu, como profissional dessa área de comunicação e locução, tu pode de casa, tu pode tanto trabalhar com programas de rádio, como fazer as gravações, né? Para qualquer parte do mundo, né? Para qualquer parte do mundo. Veio, Jairo, se tornar um diferencial do trabalho que eu já oferecia. O trabalho que eu já oferecia funcionava da seguinte forma: o cliente em potencial recebia lá uma demonstração, um portfólio meu, demonstração com locuções minhas, aprovava, gostava da voz, mandava o texto, eu gravo o texto, lá o cliente já faz, né, já efetua o pagamento, é tudo muito instantâneo, até os pagamentos são digitais hoje, agora tem o Pix, por exemplo, o Jairo fez um Pix para pagar uma locução de um vídeo institucional que o Jairo vai editar. O Jairo já me mandou o texto, já aprovou previamente o texto lá com o cliente, eu gravei o texto, salvo em MP3, né, com uma qualidade máxima aqui, que é o 320, já mando para o Jairo já faz um Pix, já faz o pagamento, o Fabiano ganhou o dele, já trabalhou em casa, o Jairo já recebeu a locução que ele precisa para fazer um trabalho para o cliente dele, o cliente ficou satisfeito, o Jairo também ganhou lá o seu valor para executar o seu trabalho como parte de produção, né? Enfim, a tecnologia nos proporciona isso. E depois veio essa parte de poder acessar a rádio remotamente e trabalhar de casa, já que a gente consegue hoje com internet boa, com esse equipamento que eu falei, que dá muita qualidade, tem som de estúdio, como se no estúdio estivesse. Muito bom mesmo, a tecnologia é fantástica. Eu fico imaginando o que vem por aí. Né? É verdade. Ô, Fabiano, e para entrar em contato contigo, para fazer contratação de locução ou trabalhar com rádio, como é que faz para entrar em contato contigo? Bom, tem o meu Facebook, né, que é Fabiano Viegas, tem também aqui
vou passar depois, eu passo, não sei se está pegando bem aqui, Isso, depois mas tu eu passa passo um cartão. no card aqui. Eu passo aqui o meu WhatsApp é o 51 99682 7311. 51 99682 7311. Locução profissional, locução para eventos também, eu faço locução mestre de cerimônias para eventos. Evidentemente que nessa época agora de pandemia, né, a gente infelizmente está sem eventos, né, assim como os músicos, como DJs, tantas outras pessoas que trabalham com eventos, infelizmente não podem trabalhar. Apresentação aqui, as gravações propriamente ditas aqui, Jairo, gravação para TV, para rádio, para carros de som, para porta de loja, aquelas locuções para porta de loja, agora nessa época aí de Natal, os comerciantes procuram bastante isso, eu faço esse trabalho, entra em contato comigo. Que legal. Fabiano, foi um prazerzão falar contigo. Tava há horas, né? Acho que faz uns 2 meses que eu tinha falado contigo para a gente poder gravar. Exatamente. Né? Nós tínhamos feito um contato lá no início da campanha política, né? Até, por sinal, eu quero... foi um trabalho que eu fiz também, locução para campanhas políticas. Eu fiz trabalho para 3 campanhas políticas nessa campanha passada, no interior do estado, na região norte, e graças a Deus as 3 campanhas foram vitoriosas, conseguimos eleger os nossos parceiros, né? Conseguimos eleger os nossos candidatos, os então candidatos, a gente conseguiu, a nossa campanha se tornou positiva, conseguimos passar a nossa mensagem foi tão bem-vinda que ela se refletiu nas urnas, né? O eleitor acreditou naquele trabalho sério que a gente fez, e os nossos candidatos, com os quais nos apoiavam, a gente os apoiava também, né, tiveram a confiança em contratar o nosso trabalho, e foram vitoriosos, né? Foram 3 campanhas aí, os 3 candidatos foram vitoriosos. Eu fico feliz, né? A gente fica feliz em saber que o nosso trabalho teve um resultado positivo, que aquela sementinha que a gente plantou, regou, ela frutificou, né? Deu frutos. Isso aí. Então tá, Fabiano, muito obrigado, viu? E espero daqui a um tempo poder gravar contigo de novo, tá? Vamos continuar esse bate-papo. Para mim foi um prazer também te rever aí, meu grande amigo, meu ex-colega, Jairo Mendes. Te desejo sucesso neste teu canal, nessa etapa, essa nova empreitada que tu estás aí, Jairo. Te desejo sucesso aí, do coração mesmo. E é sempre bom a gente rever os amigos, mandar um abraço especial para quem está assistindo aqui a nossa entrevista. Creio que muitos vão lembrar de mim, algumas pessoas que só conheciam a minha voz agora conhecem o meu rosto, aquela voz tem o rosto que é daquela voz, né? Tá aqui então, foi um prazer muito grande participar dessa entrevista e te desejo sucesso, Jair. Beleza. Fabiano, muito obrigado. Vamos ver se a gente volta a conversar daqui a um tempo para atualizar as novidades aí, tá bom? Tá certo, então. E torcendo aí para que a gente está nesse momento em que as vacinas estão sendo testadas, é uma luz no fim do túnel, né? E todo mundo precisa trabalhar. Falando assim na questão de trabalho, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa estudar, todo mundo precisa ter uma vida normal como antes, né? E que essa pandemia passe, que a gente possa se livrar, né, desse mal que assola o mundo inteiro, que a gente possa ter muita esperança que as vacinas possam resolver esse problema, que a gente possa ter a nossa vida feliz e tranquila de volta, e que todo mundo possa trabalhar sem medo, e que possa chegar numa pessoa, no teu pai, na tua mãe, no avô, na avó, que hoje a gente está privado disso, né, de dar aquele abraço, aquele amigo, aquela amiga que tu não via há tanto tempo. Isso faz uma falta muito grande. Mas se Deus quiser, tu vai passar rápido, essa pandemia vai ficar no passado e novos caminhos virão. Esperança. Se Deus quiser. Esperança. Um abraço, cara. Tudo de bom. Até mais.